Boa tarde, pessoal. Eu estou recebendo aqui uma grande mulher do nosso estado, oriunda da cidade de Itabira, aqui no nosso estado. Uma grande mulher que eu a vi várias vezes, inclusive algumas audiências junto com ela, no Tribunal do Júri aqui do estado de Pernambuco. É uma mulher maravilhosa, uma mulher que a gente pode dizer que representa o nosso estado, uma defensora pública que em toda a sua trajetória sempre deixou aquela caminhada em que os nossos advogados recentes devem seguir, de honestidade, probidade, de guerreira, uma mulher guerreira que sempre esteve ajudando ao nosso povo pobre, que não tinha condições de pagar advogado, principalmente numa área tão cara como é a criminal. E Tereza Joaci está aqui hoje no nosso podcast Pode Expressar, para contar um pouco da sua vida, da sua trajetória, da sua carreira jurídica, que é uma carreira brilhante. E é uma mulher de fibra, uma mulher que soube se impor, foi defensora geral da nossa Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, e é com grato prazer que eu trago hoje aqui para um bate-papo bem descontraído a nossa amiga, advogada, defensora pública, Tereza Joaci. Tereza, a gente vai conversar, Tereza, de uma forma simples, como a gente já conversou no fórum, aqui, agora antes de a gente entrar aqui no estúdio. Eu queria, Tereza, que você contasse um pouquinho da sua história, que você veio da cidade de Itabira, já sei que você tem uma filha, e você tem uma família, e também essa família jurídica, que você já trabalhou com vários desembargadores, várias pessoas, inclusive a nossa amiga Messia Albuquerque, eu tive a grata satisfação de conhecê-la, uma grande defensora dos presos políticos. Então, Tereza, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua história, porque é uma história muito rica, é uma história do empoderamento da mulher. Inclusive, a gente falou agora há pouco que nós temos um tribunal que tem apenas uma mulher desembargadora, e a gente tem tantas mulheres juízas competentíssimas, mas, infelizmente, a gente tem essa questão do impedimento. Eu acho que os homens deveriam olhar para esse lado. E você, como mulher advogada, que sempre trabalhou na parte criminal do Tribunal do Júri, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, Tereza, que é uma história linda. Inicialmente dizer muito obrigada. É uma oportunidade e me sinto lisonjeada, né? Porque eu não esperava. É aquele negócio, você usou daquele recurso que impossibilita a nossa defesa. Que tem a surpresa, né? Eu acho que você me fez isso e eu serei eternamente grata. Hoje estou aos 75 anos de idade. Uma bonita idade. Bonita. Só não foi mais bonita porque criaram a PEC da bengala. Foi. Aí eu tive que realmente me aposentar. Mas hoje eu vi, uma vez que me prestou uma homenagem em Brasília, foi Gonzaga Patriota. E hoje foi que eu me lembrei, ele dizendo que no Brasil, eu não sei se ele se enganou, no país todo foi a única pessoa que se aposentou aos 55 anos no serviço público. Veja. Com saúde, com determinação, Sempre fiz o que esperava que devia fazer. Hoje tenho muita saudade, como eu digo, dos meus inocentezinhos. Todos eles eram inocentezinhos. Logo, você lida com a pobreza. Olha, nunca chegou, principalmente no júri. O que é bom da Defensoria Pública é isso. Você não tem aquele compromisso de dar o resultado. Não. Mas quando ele chegava, dizia, conte sua história. Quando ele contava, eu já sabia, já tinha preparado o processo. Aí eu dizia, olha, aí eu explicava tudo. Você vai para ser submetido ao juiz, não é o juiz que vai lhe julgar. Não são 7 jurados, que eles chegam lá sem saber de nada. São 7 jurados, são 7 pessoas, nós não vamos saber quais são os votos.
Agora, para você ter um benefício, ou de uma absolvição, ou diminuição de pena, ou uma condenação, sempre vem 4 votos. Então, eles já iam para ali preparados, né? Muitas vezes eu sabia que a situação era para absolver, outras vezes eu sempre eu conseguia alguma coisa. Aí eu terminava chorando, os promotores. Depois você vai falar dessa sua relação com o Ministério Público. Aí pronto, vim de Itabira, eu nasci, me criei no sítio, nasci no sítio Pocinhos, muito próximo a Itabira, tanto que eu estudava, ia todo dia a pé, eu e meus irmãos e meus primos, né? Eu voltava sempre de noite com medo, que eu tinha um medo das almas. Então, foi uma vida bonita. Quer dizer, desde pequena eu já comecei a lutar. Quer dizer, estudando, indo a pé para o grupo, voltava, né? Meu pai sempre se dedicou muito. Meu pai era um agricultor, né? Não vou dizer que era pobre. Agora, não tem homem pobre, um agricultor que não seja pobre com 10 filhos para criar. Não é fácil. 10, um atrás do outro. Porque lá em casa tem menino... Eu nasci em 46, tem outro que nasceu em 47. Eu acho interessante que tem uma irmã minha, Maria do Carmo, ela nasceu, parece que no dia 1º de junho, no outro ano, no dia 2 de junho, nasceu outro. Então foram 10 filhos, né? 10 filhos que o papai criou, agora botou todos para estudar. Interessante, ele não botava ninguém para agricultura, que ele dizia que não tinha futuro, só ele mesmo. Foi um homem que me ensinou muito, a todos nós, minha mãe também muito inteligente. Ela fazia tudo para... Era ignorante, meu pai tinha aquela ignorância no criar, né? No educar, né? Pronto, o menino não podia mentir, não podia contar 2 histórias. Se contasse. Ave Maria. E minha mãe tinha muito medo dele. Agora teve uma coisa que eu nunca vou esquecer dele. Ele podia dar nos meninos homens, mas nas mulheres não. Não batia. E nem deixava os meninos, meus irmãos. Vê que coisa linda. Vê que coisa linda, Tereza. Você falou, tocou numa ferida da nossa sociedade. Que os homens hoje, Tereza, pancada das mulheres. É uma coisa, eu já chamei tanta gente aqui, Tereza, para falar sobre esse tema, psicólogo. E você agora tocou num ponto a criação. que é a criação. É a criação. Veja que seu pai lá atrás já orientava não bater nas mulheres e os filhos também não bater. Vê que coisa linda. Eram 6 homens, 5 homens. Um morreu. Tem Raul, João, Domingos, Paulino, Raul, eram 6. Eu tenho que contar nos dedos. Então, era um menino bonito, né? A família bonita, a família do papai. E tinha os moradores, naquele tempo chamavam moradores, que ajudavam, que tinha umas casinhas, né? Aquele negócio tudo. O ensinamento dele era assim, cuidado, viu? Cuidado para não tirar enxerimento com essas vizinhas aí, porque casam no outro dia. Eita! O resultado, lá em casa, os 6 homens, que todos eles casaram novo, todos eles ainda viram com a mesma mulher. Nunca se preparou, se falou numa separação, não disse que não existia isso. Veja que educação seu pai. Foi Vale de Baixo. Fernanda Vieira da Cunha, uma grande amiga minha que Deus levou, uma vez ela disse, ó Tereza, tu fala com teu pai com tanto amor. Eu disse, oxe, Fernanda, não era para falar. Ela disse, homem, do jeito que teu pai ignora, é por isso que eu hoje sou gente. Eu hoje sou gente. Aí ele não tinha limite para mim. Eu fui muito beneficiária, porque eu fui a primeira. Então eu conheci ele com aquele tempo de inverno, muita lavoura, tudo, né? Então ele tinha algodão. Lá em casa não se comprava milho, feijão, arroz, tudo isso tinha no campo. Tudo plantado por ele. Na época de algodão também. Estudei em colégio interno, ele pagava já adiantado com medo de eu ser expulsa. Ô Tereza, e na parte... Porque Emerson esteve aqui e disse a nós aqui, o pessoal, que o direito escolheu, porque ele ia fazer outro curso, não me lembro o curso que ele ia fazer. E, por não preencher as vagas, ele foi para o direito. E hoje a gente vê um dos melhores juristas do nosso país, Emerson Leônidas. E ele elogiou muito você. Ele deu largados elogios a você. Não, graças a Deus, os colegas da área criminal, às vezes eu digo, parece que eles me querem mais bem até do que meus colegas defensores. Não sei, você lembra daquele promotor, Manuel Cavalcante? Lógico. Que era danado, e eu fazia muito júri. Não, fazia júri com o doutor Fausto. Aí era aquele corredor do Tomás de Aquino. Aqui era o doutor Fausto e aqui Antônio Carlos. Antônio Carlos. Que era da 2ª tribunal.
Aí, Todos os dois desembargadores hoje, né? aí um dia, toda vez que eu ia fazer coisa, aí passava o Anel Cavalcante, ficava lá, eu trabalhava muito com o Ricardo Lapenda. Aí fui, o doutor Antônio Carlos disse, me chamou para fazer um júri lá, faltou o defensor. Aí eu fui. Meu filho, quando eu cheguei lá. E doutor Fausto, ele disse, Tereza, é melhor tu ficar por aqui. Cuidado de Manuel Cavalcante. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou, fez aquela apresentação muito bonita, né? Maria, o orgulho do segundo tribunal. Eu digo, aí vem coisa. Eu achei muito elogio, né? Muito elogio pro defensor. Vixe, Nossa Senhora. Aí ele foi e disse, olha, hoje nós vamos ter aqui uma surpresa muito boa, muito agradável, a presença da doutora Tereza Joaci, que ela é uma mistura de Marinei do Forró com Décio Gonçalves. Ele gostava de fazer isso. Quando ele disse isso, aí eu digo, é agora que eu mato essa peste. Aí eu disse, doutor Antônio Carlos, o senhor me permite, mas eu não vou fazer o júri aqui. Eu não saí lá de doutor Fausto para vir para cá ser comparada com Marinês do Forró, é um orgulho para mim. Mas Décio não. Décio não, que meu pai dizia que ela não era uma mulher. Não tem a história de Décio Gonçalves, daquela que tem uma carteirinha. Por exemplo, hoje ela era aquela vedete, era considerada vedete, que era repudiado pela sociedade. Aí eu disse, mas será... Porque, olha, agora ele se aperreou, o pobrezinho do Manuel Cavalcante, ele puxava o negócio. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Eu sei que o doutor Luiz Carlos mandou buscar, Antônio Carlos mandou buscar a Fernanda, disse, Fernanda, vem pra cá que vai ter briga aqui. Eita! Aí eu chorei, foi muito, aí eu ganhava o juro, que eu gostava de dar uma choradinha, né? Mas foram bons ensinamentos, boas lembranças. Trabalhar com o Ricardo Lapenda, coração grande. E outra coisa, os promotores, pelo menos que eu trabalhei e trabalho ainda, são pessoas extremamente humanas. Porque quando observa que aquele réu merece o pedido de absolvição, eles pedem. Quantas vezes eu cheguei, olha assim, que a gente pega o processo, o defensor público, hoje pode estar até melhor. Você pega o processo, às vezes de 10 anos atrás, 5 anos atrás, não tem uma testemunha, tem nada. Ali tem o inquérito, tem a denúncia, tem a prova da matéria, acabou-se. Quando vem para a gente, o processo já está pronto. Quer dizer, você tem que criar, inventar. Tem que inventar, tem que criar. Vai conhecer ele no dia. No dia do julgamento. A preocupação que eu tinha era justamente isso. Qual a confiança que aquela pessoa pode ter que está me conhecendo naquele momento? Ele se esconde, porque a primeira coisa, eu li isso num livro e eu repito, pela experiência que eu tive, a primeira coisa que eles procuram é enganar nós mesmos. Dificilmente, para contar a verdade. Vai dizer a verdade. Não diz. Então, eles não confiam nem na gente. Então, eu sempre tive muito essa preocupação, dar esse carinho. Uma vez foi com o Ricardo Lapenda. Um júri terminou muito tarde, né? Muito tarde. E o infeliz, coitado, era lá de Arco Verde. Diz ele que veio para ir para o HCTP e deixaram ele lá no presídio. Aí ele endoidou de ver, eu só podia. Aí quando terminou, era quase 11 horas da noite, eu digo, meu Deus, esse menino vai chegar. E ele parece que, salvo engano, ele foi absolvido, mas ele só ia sair no outro dia, aí ele disse... Não, ele tinha outro processo em Arco Verde, mesmo sendo liberado, mas tinha que ver lá em Arco Verde a situação dele. Agora, sem família, sem nada, tinha nada. Não sabia mais onde era que a mãe morava. 5 anos aqui, a mãe nunca veio, que não sabia onde ele estava. Aí eu cheguei onde estava o doutor Ricardo e disse, doutor Ricardo, me dê um dinheirinho para eu dar esse rapaz, porque eu só tenho aqui para comprar minha carteira de cigarro. Eu não tenho... Aí pronto, aí eu não passei cigarro não, o senhor sabe. Me deu um dinheirinho, aí ele me deu. Aí eu voltei lá, né? Eu disse, olha, toma esse dinheiro aqui, se eu não me engano era R$5, R$10, negócio assim, olha, aí você... Era R$5 naquele tempo, aí eu disse, pronto, para eu chegar lá, se não tiver um lanche, ele disse, minha tia, tia, quando eu ia levar uma surra quando chegasse lá no presídio, eu disse, tu estás aqui, passa o dia todo dia, tu vai levar. Eles têm um cabo lá me esperando para dar uma surra. Eu disse, por que essa surra? Aí ele disse que eu estou devendo uma coisinha aí, doutor. Eu disse, quanto é que você está devendo? Aí ele disse, R$2, negócio. Eu disse, pronto, aí você chega já gritando.
Prepara mais 3 que eu vou pagar os 2. Pronto. No outro dia chegou um promotor que era meio que aí chegou e disse: Ô Tereza, que história é essa que você está pedindo a Ricardo Lapera dinheiro para dar os preços? Eu disse: foi ele, deu com muita satisfação, por isso que eu jamais pediria ao senhor. Ué, pra isso. Então, como não sentir saudade desse tempo, E né? aquele tempo que você trabalhava com o Dr. Fausto, que você era defensora lá da Vara do Chuí. Sinceramente, eu participei já de uma audiência contigo, Tereza, e com ele também. Não, ali é uma proteção que eu tenho. E outra coisa, a gente pensava que aquela rigidez dele era coisa. A gente ia ficar um pouco temeroso, mas não, era a forma dele tratar você. Demais, era demais. aquela forma. Tá entendendo? Eu fiquei assim um dia espantado. Eu disse, como é que ele. Mas era a intimidade que vocês tinham, a amizade que vocês tinham, independentemente de processo. É porque ali veio uma amizade de família. Né? Amizade de família. A família dele toda quase é Tabira. Também, ele também. Mas nasceram lá por lá pertencia a São José do Egito. E papai nasceu não nesse sítio que a gente foi criada, foi em outro, lá perto da Serra da Paraíba já. Então ele tinha muita afinidade, eles moravam, os Dantas, né, que eram muito ricos, moravam ali, papai era muito amigo do pai dele. Então se guardou isso, né, se guardou. Então quando eu fui para lá, eu fui meio temerosa. Eu digo, meu Deus, eu tô amigo de papai. E se eu fizer besteira aqui? Não, quando eu fazia alguma coisa errada, ele me chamava lá e dizia, é assim, vai por aqui, vai por aqui. Eu devo muito a ele. Muito, muito. E realmente, Dr. Fausto, ele... Eu trabalhei com aquele Nevaldo Maia também, foi o meu primeiro juiz. Eu tive uma turma boa, Gilberto Gondim, Olha. que ainda está com vida hoje, graças a Deus. O Nevaldo Maia, tinha outros também naquela época, o Souza Leão também. Doutor Antônio Carlos, foi doutor Antônio Carlos era na primeira vara, né? Na segunda. A primeira sempre foi doutor Fausto. E doutor Nildo Nery, você chegou a participar de júri com ele, doutor Nildo Nery? Foi desembargador? Nildo Nery. Não, na época eu era da assistência judiciária do Estado. Aí não assistia o júri dele, que eu achava muito bonito. Eu assisti com o doutor Antônio de Brito Alves, né? Manuel Cavalcante uma vez me chamou de... Ele fazia tudo para... Esses promotores, eles sabiam meu ponto fraco, né? Aí ele me chamou... Aí isso aí, para mim, para meu currículo, foi muito bom. Boris Trindade de saia. Então foi uma boa... Ele me encaminhou. Mas a sua história, Tereza, eu acho que você tem muitos casos... até folclóricos durante a sua trajetória. Tem demais. Às vezes eu fico pensando assim, cada um. Se você fosse contar, ia passar aqui um dia, 2 dias contando. O primeiro júri que eu fiz, com medo, eu não queria fazer. Aí peguei aquele menino Fernando Alves, que eram 3, parece, 3 réus, e eu defendia, sempre vinha mais pra gente, né? Ele era acusado, ele estava preso há muito tempo, tudo, porque ele parece que era tido como pistoleiro. E ele tinha matado um prefeito, não sei de onde, mas não era esse processo aí. Esse processo tinha sido desaforado. Mas, meu Deus, eu cheguei, minha nossa senhora, como é que eu vou fazer esse jurado? Esse cabo já matou até um prefeito. Minha nossa senhora. Aí eu disse, ô Fernando, você comece... Olha, aí dá uma vezinha aí a mim, que é o primeiro juro que eu vou... Aí ele fez aquela apresentação muito bonita, mas eu com medo. Eu digo, esse cabo... Era com um grande promotor também, Manuel Maia. Manuel Maia. Doutor Manuel Maia é uma pessoa assim, que não tem maldade, sabe? Isso é muito bom. Ele chega lá, dá o recado dele, acabou-se a história. Aí quando eu terminei o juro, aí eu disse... Doutor Manuel, me ajuda aí, viu? Pela Nossa Senhora, que eu tô com medo desse homem mandar me matar. Ele matou um prefeito, imagine eu. Eu não sei se foi isso, eu sei que o cara foi absolvido. Teve outro muito interessante, que foi com o doutor Luiz Mário, que hoje é juiz em Olinda. Luiz Mário? Esse eu achei era um cara, aqueles que chamam justiceiro. Justiceiro, né? E ele tinha muitos processos. Aí Luiz Mário, no caso, ele era promotor. Se ele fosse julgado lá em Abreu Lima, ele era absolvido de todos. Aí a promotora pediu, foram desaforados para cá, né? Aí chegou o cara lá, 3 processos. Aí chegou o primeiro, aí eu disse, olha,
como é teu nome? Tal. Ele disse, mas ninguém me conhece por esse nome, não. Meu nome mesmo é Papo Orelha. Olha aí. Aí eu disse, é apelido de infância? Eu já sabia que vinha coisa, né? Eu disse, é apelido de infância. Ele disse, não, a senhora, eu conto. Olha, é porque quando eu mato os cabras, eu corto a orelha. Eu peguei eles para guardar, porque aí eu vou contando, né? Então aí não tem jeito de eu errar. Aí eu fui para a perícia, né? Quando eu olhei na perícia, os peritos estavam dizendo como estava sem orelha, não. Aí eu disse, pô, eu acho que isso aqui não foi tu, não. Eu doido para ganhar o júri. Porque o que é que está dizendo que tu está sem orelha? Ele disse, e outra coisa que eu vou contar a senhora, tem uns que eu não fiz, não. É porque depois tem um me seguindo também, depois que eu estou preso, está matando o povo. E ainda está aparecendo para mim. Olha para aí. Ficou. O pessoal fazia o mesmo modus operandi. Se eu não me engano, ele foi absolvido em 2. Porque aí quando eu disse, olha, depois eu vou perguntar ao juiz, vou lhe perguntar no interrogatório, perguntar se você, por que esse apelido? E você diga, pode dizer. Porque eu queria pegar a perícia, né? Aí, olha, você tem algum apelido? Aí ele, meu apelido é Papo Orelha. Papo Orelha. Aí quando eu comecei, o promotor pediu a condenação, quando eu comecei, eu disse, olha, esse aqui não foi ele, não. Ou então os peritos não enxergam, porque aqui o cabo está com a orelha. As 2 orelhas. Aí ele foi absolvido em 1 ou 2 e outro ele foi condenado. Aí ele chegou lá um dia, aí disse, ô doutora, a senhora pode me explicar uma coisa? Eu digo, posso. Interessante que eu me apego a ele, sabe? Não vê família, não vê nada, né? Nada, não tem ninguém. Você pode ver. Não. É assombroso até o tribunal do júri, que você já não vê gente, não. Não, vem não. Não tem um parente. Aí ele disse, diga, ele disse, ô doutora, é porque teve um que eu fui condenado, mas aquele não foi eu mesmo, não. Foi de jeito nenhum, doutor, foi não. Os outros eu fiz, agora aquele eu não fiz, não. Foi, tu tá se pagando. Jesus lá. É Jesus, meu filho, de lá, ó, vendo. Aí disse, não pode ficar também assim. Ele disse, gostei, muito obrigada. Agora, Tereza, essa tua função defensora, você sendo mulher, o que você fazia para se impor diante do preconceito? Você sabe, a gente sabe até pela própria estrutura do tribunal. O tribunal tem, parece-me que 36 desembargadores, ou 32, eu não sei bem, mas tem apenas uma, que é a doutora Deise. Por sinal, uma grande mulher. Uma grande mulher. Inclusive, eu vou facultar, não sei se ela pode vir aqui também falar um pouquinho da vida dela. Que ela, por sinal, está fazendo um trabalho muito bonito. Eu não sei se é em relação ao negócio de Maria da Penha. Maria da Penha, né? E eu estou trazendo muito esse pessoal. Você agora falou um assunto que, sinceramente, é para hoje as famílias seguirem o teu pai. Veja o que o seu pai fazia já naquela época, a valorização da mulher. E eu te pergunto, Tereza, você foi a defensora geral. Como era que você se impunha como mulher diante do preconceito que a gente sabe que a mulher carrega na sociedade? Vocês me perguntam a mim mesmo, eu acho que se referindo a eu lidar com o sertanejo, é antes de tudo um forte. Você agora... Não é? Eu acho. Porque quando eu vim estudar aqui, eu vou contar essa passagem também de meu pai. Eu estudei em colégio de freira. Teve um advogado lá, que eu gosto sempre de lembrar muito dele, Zé Rabelo, pai de André Rabelo. André Rabelo, pai de André Rabelo. Zé Rabelo era uma sumidade. Era tudo, era professor, era poeta, tudo que você imagina. E bonito. Eu estudava em Afogado da Engazeira e outra parte eu estudava em São José do Egito, onde ele era professor. Quando chegava as férias, eu só via as meninas dizendo, meu Deus, eu queria que já voltasse às aulas. Oxe, a gente tem férias e tudo. Rapaz, para ver aqueles olhos de Zé Rabelo. André fica de morrer quando eu falo. Eu digo, olha, tu não tem nada de teu pai. Nada. Que eu fiz júri, essa vocação minha para direito veio muito dele. Né? Eu assisti no júri, meu pai como jurado. Então, quando eu terminei, em 66 eu me formei. Em 65. Em 66 veio o concurso para professor. Naquele tempo chamava professor primário.
Eu fiz, fui aprovada no concurso. Aí fui nomeada, fiquei lá em Itabira. Mas meu sonho é aquele, de vir fazer direito, né? Fazer direito e nada. Aí quando foi ver, eu comecei a aperrear a mãe. A mãe disse, não sei, eu vou falar com teu pai. Quando falou com o papai, ele disse, encerra o assunto. Não vou soltar uma filha mulher minha para ir para coisa, não. Não, vai de jeito nenhum. Aí outra vez ele foi falar com o tio meu disse, de jeito nenhum, você é louco. Gastou o que tinha, o que não tinha para formar ela num colégio de freira, que naquele tempo era caro, né? O meu foi em Princesa Isabel, na Paraíba. Não, dá certo não, soltar uma mulher sozinha. Aí eu vim para cá, problema de saúde, eu tive um problema de amígdalas, essas coisas. Como professora, aí vim. Ia passando ali na Conta da Boa Vista, onde é aquele antigo restaurante, aí tinha uma banquinha de revista. Aí eu fui olhar o jornal. Toda vez eu fui curiosa para ler. Aí lendo no jornal tinha a inscrição para o vestibular da Faculdade de Direito. Eu disse, gente, onde é Olinda, essa faculdade? No outro dia eu fui lá. Aí me inscrevi no concurso, no vestibular. Teu pai não sabia? Não, ninguém sabia não. E foi a minha segunda turma. Foi. A primeira terminou, eu fui da segunda turma. Aí eu digo, eu vou estudar. Aí ele, e agora? Eu vi quando eu mesmo ia perdendo, porque eu me esqueci. Eu não esperava passar, né? Não, me esqueci. Aí de um dia de manhã eu estava em casa, chegou um amigo meu e disse, ó, o jornal. Teu nome estava lá. Estava lá. Ei. E fui tão bem classificada que tinha primeira turma de manhã e segunda à noite. Só tinha 2 turmas. Era, e os primeiros classificados ficavam na primeira turma. Eu disse, e agora? Mas quando chegou a notícia em Itabira, né? Aí a turma caiu em cima do papai. Ei. Não pode. Ela vai ser a primeira mulher que formou em direito. Isso não pode acontecer, isso não. Vá para lá, vá para cá. E outra coisa, já tinha meu ordenadozinho, né? E mãe era uma mulher extraordinária. Aí terminou convencendo ele. Eu vim para cá. Não queria continuar como professora, porque senão eu tinha que ir para a área metropolitana. Aí ficava mais difícil para mim. Aí eu inventei uma doença, aí arranjei uma readaptação de função. Enganei até o médico, por eu cheguei, e aí nessa negócio de amígdala que eu tinha problema de afta também, tudo, né? E parece que piorava assim, quando eu comia essas coisas pesadas, fruta, com ácido, né? Essas acidez. Carne de porco, tudo. Aí eu disse, ó, doutor, isso é alergia a giz. Eita. Aí ele disse, é estranho. A giz, eu disse, doutor. No dia que eu escrevo muito lá no quadro negro, aí no outro dia é tudo assim, as aftas. Aí disse, vamos fazer um teste. Aí me lembro como hoje, ele pegou um giz, raspou, botou aqui nas costas, botou em esparadrapo, botou aqui aqui no lado. Eu morava na casa do estudante, na Rua do Príncipe. Quando eu ia passando, aí tinha um açougue, carne de porco. Aí eu fui e disse, tem carne de porco aqui? Rapaz, disse, me dá aí 200, 300 gramas, é o suficiente, que eu também não tinha dinheiro. Aí paguei. Aí cheguei lá, fui cozinhar escondido das meninas, deixei que elas fossem dormir, vou poder comer. Aí comi a carne. Botei colorau, botei tudo, botei. Sim, comprei abacaxi, que abacaxi era meio que matar. Ainda hoje eu não posso. Hoje não deu 3 dias, não. Ele disse, vem daqui a 8 ou 10 dias. Oxe, com 3 dias eu estava lá. Não, mas tinha estourado tudo. Acho que ele estava desse tamanho, feio, horroroso. Ele disse, eu sou, doutor. O que é isso? Eu digo, o giz que o senhor botou. Aí ele disse, já vi que nem da ciência a gente pode duvidar. Aí me deu um negócio, uma certidão lá, dizendo que eu tinha que me afastar definitivamente da substância do giz. Olha aí, tá vendo? Aí pronto, aí não deixei de ensinar e fiquei trabalhando na Secretaria de Educação. Na época a secretária era uma grande mulher também, Lucilda Jordão. Lucilda Jordão. Lucilda Jordão. Então eu tenho essa história, de tanta, né? Quer dizer que para você fazer o curso de Direito, você teve que fazer até, inclusive, a inscrição sem seu pai conhecer. Eu não sabia não. E depois que você chegou no curso de Direito, depois aí você se identificou. Orgulho. Foi. Só uma coisa, eu tenho pena e saudade dele, que eu era muito apegada a ele.
como ele assistia muito o Júlio de professor Zé Zé Rabelo. Rabelo, quando eu me formei, aí fiquei aqui, aí fiquei ainda lá na Secretaria de Educação. Ele, na época, teve a época 82, mais ou menos, era a época de Marco Maciel, parece que era o último governo de Marco Maciel. Ele era vice-prefeito. E ele chegou aqui pensando que eu já estava advogando, tudo, eu trabalhando, né? Aí ele disse, ô Tereza, eu vim para assistir um júri teu. E Ele pensava que a pessoa que se formava era Já somente pra fazer Você júri. nunca precisou de advogado para outra coisa. Aí eu disse, não, papai, eu ainda não faço, não. Eu estou trabalhando na assistência judiciária. Eu estou como professor e como assistente judiciário não posso também fazer o júri, não, papai. Agora. Aí ele disse, para mim não é advogado. Foi. Aí disse, o que é que está faltando? Aí eu disse, não, Interessante papai, eu isso, devia ingressar logo na assistência judiciária, né? Aí ele disse, espera aí que eu sei. Botou o chapéu na cabeça e foi bater no palácio. que Foi. Foi muito bem recebido por Marco Maciel. Aí ele contou a Marco Maciel, por sinal ele tinha vindo para fazer uma cirurgia muito delicada, né? Ele morreu proveniente de um aneurisma na aorta. Foi na aorta abdominal. Aí ele contou que era o prazer, a satisfação que eu tinha. Aí ele disse, tá, João, já estava quase no finzinho para ele sair. Aí papai disse, olha, inclusive eu vou fazer essa cirurgia amanhã, governador. E se eu morrer, ela é quem vai ficar o esteio da família. Eita. Aí pronto, ele foi e ele não me disse. Ele não me disse, ele disse à mãe, disse, eu fui lá falar com o Marco Maciel, mas para a Tereza não ficar muito apreensiva. Olha, quando foi no outro dia de manhã, 11 horas da manhã, já tinha um chefe de gabinete lá, Olha. no hospital, Vê. para dizer que o senhor se opere tranquilamente, que amanhã sai a nomeação de sua filha. Meu Deus, que maravilha. Era a política de antigamente, homem sério, né? Era um negócio impressionante. E graças a Deus que o seu pai deu à nossa cidade, ao nosso estado, uma defensora pública como você, porque se Não não viu, fosse... não viu. Minha mãe acompanhou. Ele não um bocado. viu teus júris, Não viu meu. teu desenvolvimento, seria um maior orgulho para ele. Ele morreu novo, papai morreu com uns 70 anos, que hoje 70 anos. você Mas naquele tempo não passava disso, não. É Não passava, não. incrível, né? A nossa geração, ela está sendo uma geração mais privilegiada, porque... Até muita gente acha ruim, né? Não gosta porque os velhos estão vivendo por aí. tem gente Não tem não. Eu me lembro lá na defensoria pública, o menino queria muito bem a minha, aí me chegava e dizia, doutora, quando é que a senhora vai se aposentar? Eu digo, oxe, então apressada assim. E você conviveu com uma amiga minha de fórum, uma pessoa que você, quando lembrou agora, a doutora Messia Albuquerque, eu me lembrei dos dias que eu recém-formado, encontrei a doutora Messia pelos fóruns, e sempre que ela me encontrava, era uma festa. E eu admirava ela. Depois, uma outra pessoa disse, só você sabe quem é essa advogada? Eu digo, não conheço, eu vejo ela bem simpática, converso com ela, o esposo dela. Essa mulher defendeu tantos presos políticos aqui no nosso estado que você nem imagina. Essa mulher, ela era e ainda a sua história diz que é uma brilhante advogada nessa questão dos presos políticos. E na assistência judiciária, mas ela mandava, ela trabalhava, eu não lembro, Laerte Jatobá. Laerte Jatobá. Não, Laerte Jatobá, quem trabalhava com ela é Gruta. Gruta anda. Nós tivemos grandes defensores, como Marina e muitos outros, A sabe? Defensoria Pública... E lhe digo uma coisa, a Defensoria está como está hoje, ela agradece àqueles, a nós, lá do começo, que a gente não entregou os pontos, não. Não, vocês lutaram Lutaram, para não, ter a não, qualificação que vocês têm hoje. Tem um menino, Edmundo Siqueira, que foi presidente da associação, ainda hoje continua, nós devemos muito a ele. Ele disse que levou muita pancada de porta dizendo que ele não estava, os deputados não aguentavam mais ele, não. Porque eu me lembro, Tereza, na época que vocês estavam lutando para ter esse reconhecimento, o defensor público ganhava, eu posso dizer, uma miséria.
Aí depois que chegou a equiparar ao salário de promotor e de juiz, aí teve outro status. Hoje aí tem brilhantes defensores porque se joga e tudo de outros estados. Você vê a maioria, até de Rio Grande do Sul, de onde você pensar. Você vê brilhantes defensores públicos. Eu acho que No se eu for júri mesmo, nominar aqui, eu vou nominar inúmeros. no júri mesmo se destacam muitos que. E quando o meu foi. Quando eu cheguei lá, na defensoria que assumi, essa turma já tinha feito concurso, era com aquele Elias Gomes, né? Então tinha sido chamado muito poucos. Aí eu fui ao governador. Ele não me dava nada não, mas já nesse dia ele deu, porque aí ele ficou com vergonha. Ficou assim meio eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo. Por coincidência, chegou um pessoal lá de Brasília, acompanhado de um juiz que tinha sido colega meu, Humberto Nojosa, a defensora pedindo. Humberto Nojosa. Pedindo defensor público, né? Para um negócio que eles iam fazer. Um trabalho aí e precisava. Eu disse, eu não tenho não. Tem defensor público não. Não, mas querendo não pode ser assim, eu disse, pode. Porque eu não vou tirar um defensor que está numa audiência para botar. Não. É cobrir um santo para descobrir outro. Aí o cabo olhou para mim e disse, amanhã eu vou comunicar ao governador. Eu disse, não, quem vai comunicar sou eu. Aí ele caiu na besteira de dizer, amanhã, eu disse, você vai falar com. Amanhã, o que o governador fazia, parece que de 15 em 15 dias, uma reunião ali, onde era a rede ferroviária. Sim. Aí ele disse, deu o nome da reunião, eu disse, interessante. E por que eu nunca fui convidada para essa reunião? Olha. Aí um saiu de lá e disse, porque a nível de secretário, eu digo, interessante, o senhor é diretor do presídio, então eu sou mais do que o senhor. Defensora geral? E eu nunca fui chamada. Eu vou falar com o governador, tu pode falar. Deixa que ele falou com o doutor Tadeu Alencar. Não. Aí Tadeu Alencar ligou para mim e disse, doutor Tereza, a senhora é minha convidada amanhã para reunião do governador. Eu não sei se ele gostou ou não gostou da minha presença, né? Porque, como ele diz, vem coisa por aí, né? Tereza Joaci chegando. Ele olhou assim e coincidiu que aqui tinha um outro Servilho, que era secretário de justiça, parece. Negócio de policial. Assim, eu me sentei até na cadeira do doutor Tadeu. Ele não estava, eu não sabia, né? E chegou uma mulher e disse, uma moça aí disse, essa cadeira doutor Tadeu. Eu disse, se ele chegar e me pedir, eu lhe dou, viu? Mas eu não dou não, porque eu sou defensora geral, tá certo? Pronto. Queria que eu fosse lá para trás. Aí lá bastante um pediu outra coisa, eu nunca vi um homem com inteligência, uma memória como aquele Eduardo Campos. Eduardo Campos. Nossa Senhora. Cada uma que ele lembrava assim, as cobranças, não, mas isso faz tanto tempo, já era para estar pronto. E eu doido para falar, né? Teve uma horinha que ele deu eu disse, governador, o senhor me permite pelo menos 2 minutos? Aí ele disse, do que eu conheço da senhora vai para mais. Aí eu disse, mas o senhor dando 2, aí eu peço prorrogação. Oi. Aí ele disse, pois não, diga. Eu disse, olha, governador, estava o juiz que tinha vindo de Brasília pedir negócio lá, Humberto Nojosa, o diretor da presidente Bruno e outros. Eu disse, olha, ontem eu tive o prazer de receber lá na Defensoria Pública, doutor Humberto Nojosa, que foi meu colega de faculdade, eu já fui, né? E apresentando todos, o juiz de Brasília, por sinal, tomou um bom café e eu piscava no olho para o juiz. Aí, pois não, diga como que ele disse, vá logo, vá, já me imprensou. Eu disse, olha, governador, e eles foram para me pedir defensores públicos. Eu tenho para nomear, do outro concurso. Aí eu queria pedir ao senhor, nomeação de advogado, não tem mais não, doutor, não tem mais não, governador. Aí ele disse, então na besta dizia, quantos você precisa? Ué? Aí eu olhei assim, aí eu joguei. Eu disse 50. Servilho estava perto de mim. Aí disse, menos, doutora, menos. Eu disse, poxa, não deixa essa besta. Eu estou pedindo 50 para ver se eu ganho na metade. Quando tu vai para a justiça pedir negócio de pensão alimentícia, aí vocês pedem bem muito para o juiz dar só a metade. Eu não sei se ele ouviu, não, só fez assim, Servilho, ela está com a razão. Vê. Mas também nem disse sim, nem não. Nada.
Não deu uns 20 dias, eu saí da Defensoria Pública, recebo uma ligação do governador Paulo Câmara, que ele já era secretário da na época. Era um disse, doutora Tereza, o governador acaba de autorizar a senhora a nomear 23 defensores públicos. Que maravilha. Não, 24. Aí eu disse, não, mas eu quero 25. Eu pedi 25, chegou, eu não cadê a metade? Não. E eu aperrei tanto ele que ele disse, tá certo, doutor, eu assumo a responsabilidade. E esses defensores desses, hoje até 2 defensores geral, que foi Manuel Jerônimo, Olha. teve o Fabrício também, né? Uma turma muito boa, muito aguerrida. Começaram a sofrer comigo. Né? Hoje nós temos uma Gina, que é de brilhando aí, já como professora, catedrática, né? Tem muitos defensores. Tem o André Lund, que também muito boa no Tribunal do Júri, é uma turma boa. Tem um filho de Fernanda Moura. Eduardo Bacalar. É uma turma boa. Inclusive, eu vou chamar a doutora Fernanda Moura para vir aqui também dar uma entrevista. Ali é muito boa. A doutora Fernanda é muito inteligente. É uma juíza que você aprende sem querer aprender com ela, porque a maneira como ela lida. Como ela trata. E como ela trata ali, ela chega ali, ela sabe o processo de cor e salteado. Não adianta eu querer mentir, não, porque se eu mentir, ela está sabendo. Ela está sabendo. Doutora Fernanda Moura é uma pessoa maravilhosa. É isso que eu digo, Tereza. Pessoas, juízas como a nossa amada Fernanda Moura, ela deveria já estar lá no tribunal como desembargadora, porque tem competência. Ontem eu falei com ela, ontem eu liguei para ela. Eu não sei se essa minha... Valeu, não posso dizer que não valeu, não. Eu fiquei, me aposentei, eu digo, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu não sei ir para a porta de presídio. Não. Eu não posso fazer isso. Não tem condições, não. Porque pela tua história... Naquelas audiências de custódia, eu sofri muito. Porque tinha advogado, desses advogados novos, tudo, que chegavam lá dizendo, não procura a Defensoria Pública, não, que ela trabalha com o juiz para prender. E eles tinham uma cisma comigo, tinha um que tinha uma cisma comigo, né? Aí ele disse, eu não vamos passar para isso, não. Graças a Deus fiquei com a aposentadoria, mas quero voltar a advogar. Aí ontem, um dos últimos júris que eu fiz foi com Fernanda Moura. Não se realizou porque eram 2, o marido e a mulher, né, acusados de terem abatado uma criança. Misericórdia. Que não era dela, ela cuidava. E André Rabeiro chegou e disse, Tereza, eu não vou fazer esse júri, não. Porque, em relação à mulher, a Defensoria Pública tinha recorrido para a impronúncia, né? Aí fazia 2 trabalhos, Tereza. Aí eu disse, acontece que ele está preso há 4 anos. Vai esperar? Não, mas eu disse, certo, agora eu vou fazer o requerimento para soltar. Se soltar e você concordar, eles concordam. Então, esse homem foi liberado, a doutora Fernanda, aquela medida da tornozeleira eletrônica, eu acho até bonita a história dele. De vez em quando ele me manda foto que está trabalhando, né? Mesmo. Aí, quando eu terminei, ele ligou para mim, aí eu disse, olha, infelizmente eu não posso mais continuar, porque eu estou aposentada. Aí ele pediu muito, né? Aí eu disse, doutora, eu digo, olha, eu não vou dizer a você que eu posso também fazer de graça, né? Porque se você está no costume... Mas vamos fazer, olha, o que eu posso fazer por você, eu não sei se o júri vai chegar esse ano ou no próximo ano, é acompanhar a tabela da UAB. Mas eu sou tão, eu não sei lidar. Porque você sempre trabalhou na Defensoria Pública. Quando eu olhei, eu achei muito. O valor, né? Parece, se eu não me engano, parece que é 11 mil reais. Mas achei muito dinheiro. Eu digo, minha nossa, Deus. Esse pessoal não vai pagar, não tem condições de pagar. Deus me livre. Aí eu disse, olha, mas eu faço até a metade. Aí o juiz disse, vai parcelar em quanto mês, manhã? Eu digo, as Casas Bahia em 10. Mas ontem aí eu fiquei assim, inibida. Né? Aí ele já mandou a procuração, a documentação todinha para mim. E eu fiquei assim, será que é justo? Ora, se eu fui, aí agora o que é que vão pensar? Eu fiz aquela responsabilidade, né? Aí liguei para a doutora Fernanda. Eu disse, doutora Fernanda, aquele júri assim, expliquei tudo a ela. Pode vir alguma coisa para mim, assim, alguma censura? Ela disse, eu não vejo censura nenhuma. É uma escolha que ele fez. Que ele fez. Quando você era defensora, você fez. Agora ele quer continuar. Quer dizer, aquela confiança. A confiança. Uma confiança de um cara que estava preso há 4 anos. Né? A mãe chorava muito.
né? Aí, de vez em quando bota um negócio evangélico para mim, né? Aí eu agradeço, muito obrigada, e encerro o papo. Mas, Tereza, mas a tua história, Tereza, inclusive, Tereza, o nome da tua filha é Joyce, né? É. Joyce, eu quero mandar um abraço para você e lhe dizer que a sua mãe faz parte da história do júri aqui no estado de Pernambuco, que é muito amada, viu? A sua mãe. Dê um abraço, porque a sua mãe é muito querida aqui na nossa cidade. Ela só tem um defeito muito grande. Ela. Nem eu falo na minha coisa, nem ela quer que eu fale na dela. É mesmo, olha aí, tá vendo? Uma defensora, outra policial. Uma vez ela fez a resposta dela, né? Ela foi, não sei se era uma operação, não sei o que era. Aí eu vi ela colocar. Aí eu chamei, eu disse, ô Joyce, eu podia te pedir uma coisa? Aí ela disse, diga amanhã. Aí eu só me se você tiver que puxar essa arma, aí você faz assim, você atira no dedo do pé. Se o negócio for muito grande, chega até o joelho. Aí eu disse, é amanhã. É isso que a senhora quer que eu faça? Eu digo, minha filha, não. É só que um bandido, quando atira, amanhã, eu tiro na cabeça. Aí pronto, aí eu fiquei... Aí realmente. Você veja a situação, você como uma advogada, defensora pública, você olhou um lado. Foi. Ela, como policial, olhou o outro lado, realmente. Ela disse que se você vê um bandido, uma pessoa, por um bandido desse, ele atira para mais, não atira no pé, não. Nunca mais eu falo. Agora, Tereza, você tocou num assunto também muito importante. A gente vê que a grande maioria desses acusados, réus, homicidas, são pobres, negros e de periferia. A grande maioria. Quer dizer, é um problema social muito sério. Eu trouxe aqui, o que eu achei muito bonito, foi até da Abracrim Brasília. Lindo, uma menina que anotou aqui sobre... Eu nem vou até procurar. Eu comprei um livro tão bonito agora de Padosana, a história de Padosana. Padosana. Lindo, muito bonito. Por sinal, muito bom para os advogados também. Achei tão bonito. Ela falando sobre o trabalho do defensor público. Aí ela escreveu o seguinte: a Defensoria Pública ela exerce um papel muito importante e indispensável na democracia. Na verdade, o defensor público também é um advogado criminalista. O defensor trabalha, o defensor público, com o pobre, o despossuído de qualquer bem material, aquele que vê, ou ao menos sabe, o que não vê, e ao menos sabe o que é a Constituição Federal. É verdade, nem sabe o que é a Constituição Federal. Sabe não. A maioria. A maioria. Não sabe o que é o Estado Democrático de Direito. A ele falta o que está dito na Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei e que eles têm direito, e o governo a obrigação de lhe dar moradia, educação, saúde e outros. E não dá. Na audiência de custódia, eu discuti, assim, no bom sentido, com os juízes, mas então, como é que vai fazer aqui? Não tem endereço. Eu disse, sim, tem culpa. Ele devia olhar assim para a gente e perguntar, cadê os meus direitos da Constituição Federal? Mas não sabe o que é isso. Não sabe. É uma coisa absurda. É uma miséria. Miséria. Você vê agora falando sobre a situação desse presídio aqui, como está. Falando nisso para encerrar, quando começou a pandemia, aí chegou um lá bem, estava preso, porque é tudo por videoconferência, né? Aí, foi com aquele juiz, que eu quero muito bem a ele, Claudionor. Se formou comigo, Claudionor. Gente boa, né? Gente fina aí demais. eu disse, eu vou pedir para ele sair. Aí, não tinha estar sedento, eu digo, doutor Claudionor, eu queria pedir ao senhor, até porque, né, o prazo, certo. Aí ele disse... Outra coisa, eu estou preso aí, ninguém sabe como é que está lá. Como é que está lá, meu filho? O negócio está uma situação difícil, não dá para vocês. Assim, eu disse, graças a Deus está tudo bem. Eu disse, graças a Deus. Eu disse, não, eu digo, quanto a pandemia? Ele disse, nada. Eu disse, qual pavilhão você está? Ele disse, Frei Damião. Eu digo, infeliz.
Quando eu olhei onde estava o promotor e o Claudio não sorrindo, como que ele... Ele está na outra realidade. Entenderam, né? Não entenderam. O que era que eu queria. Eu disse, doutor, alguma coisa requer? Ele disse, não, doutor, não, ele está bem lá, e se ele sair, aí eu vou me culpar se ele tiver a pandemia. Ele pegar a pandemia fora do presídio. Não, vai pro todo mesmo assim, graças a Deus, tudo. Aí eu perguntei, então tudo dormindo separado? Não, é um por cima do outro. Você vê para isso. Agora, Tereza, um fato que me chamou a atenção, até um pouco folclórico, porque a gente que trabalha no fórum no dia a dia, a gente conhece vários colegas, e você conheceu a Sônia Conceição. É aquele advogado que anda com um bocado de papel na mão e um bocado de clientes familiares atrás dela, vai lá pelo fórum, entra nos gabinetes. A maioria dos juízes conhece, a maioria dos embargadores conhece. E tem um fato. Até engraçado que você falou dela. Eu queria que você tocasse nesse assunto, Tereza. O fato de ela dizer que você aprendeu com ela. Pode falar isso aí, Tereza? Não, doutor, não digo nada não. Ela aprendeu comigo. Ela aprendeu comigo? Tem que é uma pessoa tão boa, aí eu ajudo ela. Aí eu digo, filha da mãe. Mas são coisas maravilhosas que a gente extrai do nosso dia a dia, porque... Tereza, no teu dia a dia de júri, eu acho que você conquistou muitas amizades, muitos juízes hoje, promotores, todos. Como eu dizendo a você, eu gosto muito desses promotores, dos juízes também, porque aí eu dizia apenas. Porque eu chegava, muitas vezes eu chegava, que eu não tinha defesa não. Eu não tinha. Estava lá, tudo exposto lá. Tudo. O fato, a materialidade. André mesmo costumava muito chegar lá, André, deixa eu brigar pelo menos por uma qualificadora. Eu tenho alguma coisa para dizer, Aí ele, tá, Tereza, vai. Olha, eu tenho um registro de Ricardo Lapena. Ele não vai, de maneira nenhuma, ninguém vai censurar o que eu vou contar, mas eu acho que isso é um registro e um exemplo do que é Ministério Público. Era ele e o doutor Fausto. Um júri muito pesado. Eu sabia que as chances para mim eram muito poucas. Ele fez o trabalho dele, tudo. Quando eu comecei a falar, aí ele saiu, acho, para tomar água, fumar o cigarro dele, que era um fumante inveterado. Aí eu comecei a fazer a defesa. Ele pediu com as qualificadoras, pediu com tudo, né? Deu com tudo. Aí eu fui trabalhar só em cima da qualificadora. Não, teve uma hora, eu ia pedir a ele isso quando estava falando, aí eu pedi uma parte. Aí ele disse que não dava não. Não consigo dar parte não. Você só quer me atrapalhar. Eu disse, tá bom, obrigada. Aí foi quando terminou. Quando eu menos espero, aí chegou ele. Doutora Tereza, me permite uma parte. Eu digo, não estava aqui, ainda vem pedir a parte. Não, de jeito nenhum. Se quiser a parte, vai sentar lá, mas não dói. Aí comecei a brigar com ele. Ele disse, doutora Tereza, me conceda uma parte, é bem rápido. Aí eu disse, não. Quando eu olhei, aí o juiz fez, como que ele disse, né? Eu disse, só se for muito ligeiro, viu? 1 minuto só. Aí eu disse, eu voltei para pedir ao júri que atenda o que a doutora Tereza. Eu estava ouvindo, ela pensa que eu não estava, mas eu estava ouvindo. Ele estava lá fora ouvindo, o que ela Tereza. falou e ela tem razão, essa qualificadora pode ser retirada. É difícil. É difícil um promotor, na altura da situação, e pedir realmente para tirar uma qualificadora. Já tinha pedido, né? Quer dizer, a condenação, e voltou atrás, realmente isso é uma hombridade, né? O promotor, o juiz, advogado, defensor, ele tem que se manter e ter credibilidade. Ter credibilidade, sabe? Ele tem que dizer aquilo, não enganar. Principalmente o seu cliente, quem for advogado particular, não prometer, né? Exatamente. Não prometer, que a gente lida com 7 pessoas, 7 cidadãos, que a gente não sabe o que é que passa na cabeça Da cabeça dele, dessas pessoas ninguém sabe. Eu fazia um júri no primeiro tribunal que tinha um evangélico. E o evangélico é muito... E ele sempre lendo lá um livro, né? Quando eu ia falar, principalmente, quando o promotor estava falando, ele ficava bem... Quando a Fernanda também observava isso, eu digo, Fernanda, que danada ele quer tanto ler ali. Era ler na Bíblia. Aí uma vez ele foi disse, não, é porque quando chega a votação, aí eu escuto Jesus dizendo, pode deixar ele lá que aqui eu resolvo. Olha isso. Aí depois...
Tem nada a ver da com manhã isso. ele vai lá onde está Jesus e ele aí outra coisa, o defensor público ele tem que ter tanto cuidado que ele não pode nem recusa-se. Pode não, você também não pode. É melindroso. É melindroso demais. É melindroso, tem que ter muito amor. Muito amor. Muito amor. Então eu me sinto realizada. Amém. Né? Dever cumprido, né? Tem coisa melhor do que você entrar de fronteira em qualquer lugar. Em qualquer gabinete, Tereza. Se você hoje chegar, doutor Antônio Carlos, doutor Fausto, eu sei que você é bem recebida. E nos gabinetes, qualquer juiz aí de primeiro grau, você é muito querida, A Tereza. doutor Luiz Carlos Figueiredo, dia desse, gravou um negócio pedindo para eu voltar, o júri que estava com saudade, tá vendo? Aquele Luiz Mário. Trabalhei com Maria II. E Maria II também, maravilhosa. E no interior, as meninas perguntavam muito, minhas colegas, mas doutor, por que a senhora gosta de trabalhar mais no interior? É que o interior é mais aconchegante. E sabe? você também já conviveu. E ali A sua história é linda, eu Tereza. fiz um júri com o promotor e o juiz. Ele não era daqui de Pernambuco, não. Fazia só uns 2 anos lá pro lado de Surubim, longe, Oricuri, por ali. E o cabo era tentativa de homicídio, ele tinha tentado matar o cara com aquelas espingardas safadas, né? Eu sei como é. Acamar tudo. Aí o promotor pedindo a condenação do cabra, tudo. Aí quando eu fui falar, eu disse, os matou tudo ali igual a mim, né? Eu digo, esse senhor não queria matar não, doutor. Não. Olha, a espingarda que ele usou é de espoleta. A espoleta, só se a rolinha estiver dormindo mesmo para poder pegar e matar. Porque papai dizia que essa espingarda, né? Soca-soca, é um tiro e uma carreira. Pronto, aí aquele Aí o promotor olhou assim, vai contar, disse, a senhora tem juiz? Eu disse, então o senhor sabe o que é isso? E eu olhei para o juiz, eu disse, ele era de Curitiba, o senhor sabe, doutor, conhece o que é uma soca-soca? Eles terminaram sorrindo, eu quero agradecer a você, foi muito bom, mas eu tomei um destino agora, também estou estudando, né? Voltei a fazer faculdade não, estou fazendo a pós-graduação na Faculdade das Damas, né? Aí o menino disse, ô Tereza, você vai aprender? Eu digo, bom, se eu não aprendo, mas pelo menos me divirto. Tereza, você sempre tem que estar em atividade, Tereza, você sabe disso. A gente falou agora da nossa amiga Marina Flora, que foi defensora pública lá com o doutor Maggi. Você sabe muito bem disso. Doutor Maggi hoje é desembargador, Marco Maggi. E é uma pessoa maravilhosa, ele trabalhou muitos anos com Marina. E eu cheguei uma vez, eu tive a oportunidade de falar com o doutor Maggi e disse a ele, doutor Maggi, o senhor sabe como é que está a Marina? Ele disse, não, doutor Miguel, eu não sei como é que está a Marina. Eu digo, olha, ela está numa cadeira de roda. Aí eu disse a ela se aposentou muito cedo, não era para se aposentar. Por quê? Você trabalhando, você está em movimento. E Marina era aquela defensora brilhante, aquela mulher de pulso, aguerrida. E ela lá na vara, ela brigava, mas se aposentou. Por isso que eu digo, mesmo você chegando, como você já falou, se aposentar da defensoria, continue sendo essa mulher brilhante, dinâmica que você é. Que você ainda tem força para continuar trabalhando, Tereza. Com certeza. Não pare não, tá entendendo? Porque você é um arquivo vivo do nosso júri aqui. A gente sabe, quem conhece o Tribunal do Júri, sabe quem é Tereza Joaci, sabe a sua história, a sua carreira brilhante. Eu acho bonito, minhas colegas. Doutora, vamos comigo assistir um júri. Amanhã, tudo indica, ao que parece, vou fazer tudo para ir. Tem um júri de um rapaz de Itabira, um advogado de Itabira, do Moraes. Diz que o júri dele é assim, aquele júri ligado muito às coisas de Zé Rabel, é um poeta. Ah, isso é bom demais. É um poeta. Aí ele ligou para mim, Tereza, era a maior alegria que eu tenho, mas vai ser até com Abner Apolinário. Com Abner. Tá entendendo, Tereza? Então, a gente tem vários advogados, que você também conheceu muitos, que hoje já não estão entre nós e que foram brilhantes no Tribunal do Júri.
A gente tem ainda o Flávio Santana, Raulison, e outros, e outros, o e Raul outros. se sai Emerson muito bem, viu? Leônidas. São brilhantes no Tribunal do Júri. A gente teve o doutor Gilberto também, que faleceu faz um pouco tempo. O Braulio, eu achei tão lindo o livro dele, tão bonito. O livro né? dele, Muito maravilhoso. Muito saudade, muito bom. Eu já participei de bancada com o doutor Braulio, é um brilhante. Inclusive, pedem muito, doutor Luiz Carlos Figueiredo, já botaram nome até num livro para escrever a minha história, sabe? Tem muita história no Tribunal do Júri. Aí eu fui a Ricardo Leitão e estou pensando, ele me deu uma força danada, né? Aí eu estou pensando, mas tem tanta coisa que eu quero guardar comigo mesmo. Mas é aquilo. Isso é bom para a nossa juventude, porque você sabe, a gente inclusive falou sobre isso, a grande quantidade de advogados que estão se lançando no mercado. E a gente sabe que o mercado não comporta tantos advogados. É em torno de 5.000 advogados. Parou muito concurso nessa época agora desse governo. Aí eu fico... A pandemia, exatamente. Eu tenho um reconhecimento que a Defensoria Pública vai nomear mais juiz agora, parece que uns 28. 28 já tem um bocado, defensores, já tem muitos defensores. Já tem o concurso agora de juiz também, porque está havendo uma escassez. Muitas pessoas se aposentando. E a Defensoria Pública está boa, em termos de salário, não hoje, pode reclamar, nada, muito no bom. seu tempo era complicado, mas... Então, Tereza, eu quero agradecer imensamente. Eu só que agradeço muito, com muito carinho, muita atenção e precisando de mim. Não, e você vai vir aqui outras vezes, porque eu vou chamar a doutora Fernanda Moura, vou chamar outras pessoas que trabalharam com você, para a gente fazer um bate-papo em conjunto, porque você é prata nossa, você é do nosso estado e é uma mulher que mostrou que, apesar de ser mulher, soube fazer essa trajetória de uma forma que ficou na história. Hoje, se você chegar em qualquer tribunal do júri, qualquer vara, Tereza Joacim, rapaz, é uma defensora pública, pensa numa mulher que luta. Isso que é o bom, é você passar e deixar esse rastro bom. Tá entendendo, Tereza? Como dizia o mais velho dizia, tem coisa melhor do que você, quando sai de um canto, voltar a encontrar a porta aberta, né? Isso é muito bom. Ou então dizer, Deus te acompanha, Deus quer dizer, vai-te embora. Diferente de pessoas, Tereza, que quando... rapaz, leva esse cara. Eu conheço um relato de um colega que eu fui fazer um júri aqui na cidade de Paudalho. O cara disse, rapaz, que tinha um juiz, que ele era tão ruim com todo mundo. Se aposentou e voltou a advogar. Ele, quando chega no balcão, o pessoal fica todo mundo sem querer atender, sem querer, porque ele plantou essa história dele desse jeito. Então, ninguém dá credibilidade, porque você não soube fazer a sua história de uma forma que as pessoas sintam prazer, né? Fiquem felizes com o reencontro. Não é tão bonito? Eu tenho certeza, você chega lá no fórum hoje, e lá na primeira vara, na segunda, na terceira, na quarta, quando chegar todo mundo vai te abraçar, Tereza. Isso é muito bom, Tereza. Isso aí demonstra que você foi um ser humano que fez a diferença. Um ser humano que deixou uma história. E com certeza, isso que o doutor Ricardo falou, Leitão, você realmente deve fazer um livro, contar a sua história. Porque é uma história bonita, tá entendendo? Uma menina que veio do sertão, lutou e... Essa semana eu estava conversando até com um menino que é um dos diretores da Odontocap, ele é até de Itabira também. Aí eu dizendo, Julinho, eu acho tão bonita a nossa caminhada. O pessoal que veio do sertão mesmo, eles vieram para vencer. Para vencer, verdade. Vieram para vencer. Quando eles saíram lá, na época, hoje está muito bom, vem para seus apartamentos, já tem condições, tudo. Eu passei por uns 5 pensionatos. Vê? Primeiro a faculdade era particular, a faculdade de Direito. É cara, que Barmelo era danado de coisa cara. E aí eu fazia o seguinte, um mês eu pagava o pensionato, o outro eu pagava a faculdade. Aí eu saía do pensionato e ia para outra. Eu digo, se esses pensionatos eu tivesse ainda existisse, se eu passasse um deles, eles mandam me prender. Olha aí. Porque eu não pagava não, ficava... E tinha o tesoureiro da faculdade. E outra coisa, lá se faltasse um dia do pagamento, fazia prova não. Não fazia prova, né? Aí eu chegava lá com aquela choradeira. Aí quem me acudia era a mulher dele, que era muito educada, a mulher de Barmelo. Aí eu digo, mas ô Luiz, Tereza, tá aqui tu na lista, rapaz. Eu disse,
Não, rapaz, sabe o quê? Foi essa professora de sociologia, fez eu comprar 3 livros de uma vez. Era uma professora, ensinava sociologia. Aí quando chegou lá no primeiro ano de direito, botou no livro. Primeiro, sociologia não sei o que lá, sociologia não sei o que lá. Quando eu leio, estava em 4, e um autor só. Aí eu desconfiei, né? Eu disse, ô professora, e esse autor? Presta? Claro, que se eu estou botando aqui é porque presta, não está certo. Aí a menina disse, a minha Tereza faz o seguinte, compra esses livros todos e tá no pau com essa professora. Desde que o livro era do marido dela. Ela está lançando o marido, né? E eu comprei os 4 livros. Tá vendo? Comprei. Aí depois veio o crédito educativo, que foi o que me ajudou Facilitou muito. No 2º ano de direito. Veja, mas graças a Deus hoje você tem uma história a contar e todo esse sofrimento passado vai fazer parte dessa sua história. Como mulher, o que eu acho mais interessante é que você, guerreira, sertaneja, chegou, venceu e está aí para contar a história. Eu não sei se você sabe, lembra, quando eu tomei posse, na Defensoria Pública, no primeiro mandato, eu tomei posse, eu não tinha um cabelo na cabeça. Eu estava no tratamento de quimioterapia. Quimioterapia foi, Tereza? De 3 cânceres. 3. Eu me lembro, Tereza, da tua posse. Eu me lembro, estava realmente... Não tinha um cabelo, não. Eu me lembro. E assim eu fui para Brasília, para todo canto. E Eduardo Campos, quando eu fui... Porque ele não me conhecia a primeira vez, ele não me conhecia, que eu fui até ele. A colega chegou e disse que ele queria me conhecer, conversar comigo. E ele sabia, porque dizem, contam, nunca apurei se era verdade ou não, que 2 dias antes ligaram para ele para dizer que eu estava na UTI, quer dizer, não podia, eu ia morrer, né? E ele disse uma palavra que, no fim, agora ele foi muito discreto, né? Eu perguntou o que era, que eu quero saber, mas não perguntou. É lógico. Aí quando ele saindo, aí ele disse, aí eu disse, olha, governador, eu agradeço, agora digo ao senhor, eu vou sentir dificuldade. Eu não sei lidar com dinheiro, né? Ainda bem que nessa época era vinculado à Secretaria de Justiça. Era, me lembro. E agradecer ao senhor, mas eu vou fazer o possível. Aí ele olhou assim e disse, eu chego lá, arrumo a casa que eu chego lá. Eu acho que eu estou enfrentando uma guerreira. Isso foi uma palavra que ele começou. Palavra... Porque você estava enfrentando uma doença terrível. É por isso, Tereza, que eu digo que a sua história é uma história linda. Tanto que eu tirei, foi um câncer no rim, tanto que eu tirei um rim na cirurgia, outro, esse estava menos, e eram separados, ainda bem que não era aquele que tem aquele metástase. A metástase, né? Aí o mais grave era o da bexiga. Veja. Foi tudo de uma vez só. E você superou tudo isso. Nunca tirei um dia de licença. Vê? É por isso que você só podia vir do sertão do nosso estado. Quando saiu o diagnóstico, a grande médica, Jurema Teles, olha, Tereza, agora eu vou lhe dar a licença que você vai submeter a quimioterapia tem isso, tem aquilo, tem outro. Quero não. Porque eu já cheguei à conclusão também que a doença você não pode dar muito pantinho a ela não, sabe? Tem que enfrentar. Você vai, porque se você disser eu vou morrer agora, eu vou... Acabou-se. Acabou-se. Não, nunca. Eu viajava de avião, de Abacuata, aí meu irmão meu era quem dizia, eita, Tereza, mas eu tenho medo desses aviões, tu pra lá e pra cá. Eu digo, por quê, Domingo? Ele disse, porque tu só chama por Frei Galvão, ele não existe não. Vamos embora, querido, já tomei muito seu tempo. Eu vou agradecer o pessoal. Pessoal, a gente está terminando nossa entrevista com essa mulher guerreira, forte, sertaneja. E, pessoal, só tenho que agradecer a aceitação dela de vir aqui contar um pouquinho da sua história, que é uma história linda, uma história que vai ficar com certeza para essa geração futura, essa geração que vem aí de novos advogados, defensores públicos. Vejam o exemplo dessa mulher, essa mulher guerreira que leva o nome de pernambucana. É porque realmente o nosso sertão tem pessoas assim como Tereza Joaci. Eu agradeço a todos. Uma boa tarde.